Para falar sobre balé, eu vou conversar agora com a professora Thaís Pinheiro. Thaís, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. A Thaís, que inclusive é professora aqui do Teatro Municipal, né, Thaís? Isso, eu sou professora do Centro Cultural, né, do Dória. Dória Sampaio. Faz 1 ano que a gente começou essas atividades. Não é só o balé, a gente tem o curso de dança contemporânea também na cidade. Mas eu já atuo aqui na cidade junto com a minha mãe, numa escola de dança há mais de 18 anos. Então, eu sou filha de Maracanaú, então acompanho aí o crescimento da cidade e do fomento da cultura há bastante tempo. Bacana, Thaís. Explica pra gente, porque o balé ele não é só uma questão de atividade física, né? Ele desenvolve a coordenação, ele desenvolve a flexibilidade, resistência, enfim, ele perpassa por várias áreas que contribuem para o desenvolvimento mesmo de um ser humano, né? Assim, eu sou muito suspeita para falar do balé clássico, porque eu acho que você começou, sua vida inteira foi envolvida, minha mãe né? é bailarina, né? Minha mãe é bailarina, então a minha vida inteira ela foi permeada pelo balé, né? Eu e as minhas irmãs, eu sou a única que perpetuo como família. Mas todo mundo fez balé. Então, o balé, primeiramente, né, ele é uma atividade que ativa os dois lados cerebrais, né, bilateral, que vai trabalhar a partir da psicomotricidade, né, o desenvolvimento de todas essas potencialidades do corpo, né, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, visoespacial. Então, ela tem essa importância como atividade, como desenvolvimento, mas também tem um lado poético da coisa, né? Porque a gente vai pensar na história da arte, a gente vai trabalhar a música clássica, a gente vai se expressar. Então, ele tem essa importância, né, como desenvolvimento motor, mas também dessa capacidade do ser humano de se expressar. Thaís, o balé, ele até um tempo, eu lembro de quando eu era criança, até um tempo ele foi visto como uma atividade para ricos, né? Assim, para quem tinha dinheiro para pagar, que era muito caro. Hoje em dia, ele é muito democrático. Ele, por exemplo, hoje a gente aqui no Maracanaú, a gente tem o Dória Sampaio, que tem vários cursos gratuitos e muitas vezes a população não chega essa informação para a população, né? Pois a gente... Como é que você considera isso hoje? Né? Hoje a gente tem duas questões aí muito importantes que a gente precisa entender. É que, às vezes, a gente vê... Eu estava, nesse instante, assim, conversando com o Patrick lá fora, que a gente precisa entender que o ensino da arte... Que eu sou professora do ensino médio também. Estou aqui, mas vou dar aqui uma alô, aproveitar para os meus alunos do ensino médio, que eu sou professora do Flávio Ponte, na Paz de Sara. E eu entendo a educação da arte como formação do ser humano, e parte muito importante. Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa nisso, assim, nessa democratização, né? Eu não falo só do balé, porque assim, eu vou falar agora de todos os nossos cursos, né, do Centro Cultural, porque a dança contemporânea isso, e vai para né, a gente vai pensar a partir disso, assim. Eu acho importante nessa nossa gestão que a gente está tendo agora, que assim, eu falava muito que o Dória, ele tem 18 anos, né? Fez 18 anos, se eu não me engano, a maioridade. De existência, né? E por mais de 18 anos, a sala de dança ela ficou fechada, né? E essa gestão ela veio com esse brilho, né? Essa transformação. De trazer essa transformação, de trazer para a sala de dança a dança, né? Então, assim, quando você fala sobre isso, né, sobre que balé era coisa para rico, a gente tem que pensar nessa democratização da arte mesmo, de entender, porque as pessoas às vezes não entendem que a educação em arte, a educação, o poder de se expressar, né, de ser atravessado por essas poéticas do sentir, que é
ter essa formação artística, ela é tão importante quanto o ensino do português, da matemática, da física, da biologia. É tanto que hoje realmente é mais democrático, seja num espaço público ou seja num espaço privado, né? Porque hoje as escolas já inseriram no seu calendário ali questão de arte marcial, questão do balé. Sim. Então, desde muito pequeno, você consegue ter esse acesso, né, que antes era só mais em pontos específicos, em locais como a escola da sua mãe, que é voltada basicamente para uma escola de dança. Sim. Não era inserido na escola, como na escola regular, por exemplo. Né? Então, essa democratização, você hoje consegue enxergar muito bem. Né? Total, né? Assim, agora sim, eu vejo essa democratização, mas a gente ainda esbarra aí nesses preconceitos de importância. Exatamente. Por exemplo, né? Assim, do que importa para o meu filho. Será que o que importa é ele fazer o reforço escolar ou é ele fazer uma aula de dança? Sim. É por isso que tu fala assim, que apesar... Na prioridade, né? E entender que, por exemplo, o ensino da arte ele é tão importante, porque a gente vai pensar nas múltiplas inteligências. Eu, como boa professora de artes, eu estou sempre correlacionando essas questões, né? Eu acho que é um encontro muito feliz da minha vida como professora de balé, que a primeira coisa que eu fui na vida foi professora de balé. Né? Com 16 anos eu comecei a dar aula. E posteriormente eu tive esse encontro como professora de artes. Mas foi um encontro muito feliz para ressignificar essas importâncias, né? De entender que a dança ela tá para além do valor estético da coisa, de achar bonito. Porque o que acontece muitas vezes, né, da gente colocar os nossos filhos para fazer aula de balé clássico por achar bonito e não entender essa importância, né? A importância do se expressar. Que a gente tá num mundo maluco hoje, né, onde todo mundo tem crise de ansiedade, onde todo mundo tem questões com a saúde mental. E a gente precisa entender que essas questões com a saúde mental elas estão altamente ligadas, né, ao poder de se expressar. Bacana. E eu acho a educação em arte fundamental. E acho que o Dorian, né, ele é de vanguarda, pensando num panorama mesmo, a nível de Ceará, vanguardista nessas questões de ter uma escola, né, de arte que está aí acessível para todo mundo, para todos os públicos, que a gente tem professores incríveis. Hoje mesmo, eu estava tomando café com o maestro Poti, na Secretaria de Cultura, que é referência, né, em regência. E aí, pertinho da gente. Exatamente. Né? Então, puxo muito a sardinha. Perto, gratuito, acessível, né? E que tem muitas vagas, gente. Ó, o meu curso de balé, por exemplo, é o terceiro mais procurado dos cursos, né? Acho que só perde para violão e flauta, se eu não me engano. Mas a gente tem aí uma infinidade de cursos, né, no Centro Cultural. Que aí você pode, não tem vaga para o balé, começa a fazer um próximo, marimba, outra coisa ali, porque é exatamente isso que eu queria puxar aqui com você para a gente reforçar. Essa questão do desenvolvimento. O que traz de desenvolvimento, o que, por exemplo, uma pessoa que não tem o contato com a arte, daquela pessoa que tem, daquele jovem adolescente que tem o contato com a arte. Porque eu acredito muito, como você falou aí nessas questões, a gente está se transformando, eu acho que a gente já está, pode dizer assim, numa sociedade ansiosa. Sim. Né? E isso ajuda os jovens. Explica pra gente um pouquinho de como pode fazer essa diferença. O Brasil, você sabe que está no ranking dos países mais ansiosos, primeiros, né? Então, assim, primeiro, como eu já te citei anteriormente, essa capacidade. Eu digo muito para os meus alunos que assim, eu faço sempre essa pergunta, né? Por que o homem pré-histórico ele foi lá pintar a caverna? Né? Porque a arte ela nasce com essa necessidade do ser humano ele se expressar, né? Então, a importância
primeiramente, né, desse aluno, eu nem falo assim do adolescente nem da criança, porque, por exemplo, aqui no Dorian, nós temos alunos já da melhor idade. Né? Tem uma aluna, inclusive, que a gente adora, que faz todos os cursos da secretaria. É ótimo. Que é a Dorinha, né? Que ela é muito querida por todos nós. E ela já é avó. E a neta também faz os cursos da secretaria. Mas ela faz violão, ela faz dança contemporânea, ela faz coral. Então, assim, ela faz vários cursos. Então, eu não vou nem especificar por essa questão de faixa etária, mas eu penso nos benefícios mesmo, né? De maneira global, assim, para todo mundo. Primeiro, da gente estar sempre com o cérebro, né? Essa atividade cerebral, esse pensamento bilateral, essas questões psicomotoras muito bem alinhadas, né? Porque a dança ela vai trabalhar o lado direito, o lado esquerdo, né? O escutar a música e fazer lá os passos, né? Aprender uma técnica. Quando a gente volta para a música também, a gente tem todas essas noções de musicalidade e de coordenação motora que vão sendo alinhadas e pensadas. Então, eu acho que são múltiplos benefícios para além dessas questões de inteligências mesmo. Tem vários estudos que dizem que o ser humano que é educado, né, a partir da arte, a partir dessas questões artísticas, ele se desenvolve melhor na educação formal. Isso, eu já ia falar. Tem um link com essa questão da educação formal? Você Tem percebe, assim, demais. entre os seus alunos que estão ali, claro que vocês têm essa conversa, esse contato, você percebe essa diferença? Como é essa diferença na prática? É muito perceptível, né? Porque, assim, o balé ele tem uma lógica. Voltando pro balé, ele tem uma lógica, assim, que é uma lógica técnica, né? Que a gente vai ter passos e coreografias que precisam estar muito bem alinhadas. A gente possui os balés de repertório, que tem mais de 100 anos de existência, né? A bailarina que executou, quando, por exemplo, foi criado o Lago do Cisne, lá no começo do século XX, ela vai executar a mesma coreografia. Então, você pensa que são uma coreografia de 100 anos de existência, assim. Então, são coreografias que não são fáceis, que elas precisam ser bem executadas, que tem um rigor técnico, né, específico, que precisa de um raciocínio muito preciso para ligar uma música do Tchaikovsky, né, por exemplo, com passo. Então, é um nível intelectual muito refinado e muito preciso para que isso aconteça, assim. E o balé ele vai trabalhando isso, né? Ele vai trabalhando essas questões, né? Dessa ativação, dessa atenção, do estado de alerta. E da concentração, né? Concentração, disciplina principalmente, né? Eu tenho muitos alunos atualmente com TDAH, né? Que não conseguem focar, né? E aí, esses alunos, eles possuem uma melhora no rendimento escolar, porque o balé ele traz isso, essa atenção, esse foco, essa concentração. E aí, a partir desses exercícios, dessas técnicas que a gente desenvolve no balé, de concentração alinhada à música clássica, ao movimento, à psicomotricidade, eles têm uma melhora significativa na atenção, na educação do ensino regular. Então, existe bastante essa importância. Inclusive, existem muitos profissionais, né, que indicam, né, essas outras atividades. Os profissionais de psicologia. De psicologia e de neurociência também, né? Hoje em dia, a gente tem um avanço muito significativo do balé, porque ele está muito alinhado, né? A gente pensa que o balé do começo do século XX, ele não é o mesmo balé de 2023, né? Ele caminha também
nessa evolução, né? A gente tem eu tenho uma profissional que ela é referência, que se chama Paula Bartolo, que ela é especialista em neurociência e ela desenvolve aulas e atividades dentro do balé clássico a partir dessa neurociência de entender, né, esse corpo, esse sistema motor que ajuda nesse alinhamento desses múltiplos saberes. Porque conversa entre várias áreas, né, Thaís? Total, né? Total. A gente vai pensar que não é só mover o corpo, né? Antigamente a gente pensa que antigamente a gente tinha esse pensamento, né, que era só uma questão de mover o corpo, mas a gente entende, atualmente a gente entende que não é só isso, né? São esses múltiplos saberes interligados. É o motor, é o pensar, é o sentir, né, alinhado a isso. Você acha que contribui também na questão social? Muito, né? Muito, porque a gente vai ter também uma outra lógica, que é o do fomento à arte. Né? A gente vai estar inserido num processo. Eu acho que é muito importante você tocar nisso, assim, porque Maracanã é uma cidade que existe. Nós estamos criando o hábito de vir ao teatro, né? Dessa formação de plateia. E a gente não existia até pouco tempo atrás. E a gente sabe que é muito importante, né? Tem estudos também que falam sobre os baixos índices de violência quando a cidade tem uma cultura ativa, né, funcionando. Então, para o social também é incrível, porque vai pensar também numa outra organização, né, em outras formas de lazer, de se relacionar com o espaço, com a cidade. E o social ele também está ligado a isso. Assim, quando você pensa, por exemplo, que o balé é uma atividade coletiva, minha mãe ela tem 49 anos e ela tem amigas de 40 anos do balé, né? Que elas são amigas até hoje, porque a dança ela tem esses laços afetivos de que eu tô ali todo dia com meu amigo do balé, ele vai me ajudar a uma coisa que eu tenho dificuldade, eu vou dançar junto, eu vou para um festival de dança junto, eu vou assistir o espetáculo de uma escola. Atualmente a gente tem na cidade várias escolas de dança, né? Eu faço parte de uma das mais antigas e agora estou no teatro, tô como professora. Vocês foram a primeira escola de dança no município? Não, nós somos a segunda. A segunda? Primeira escola de dança foi a escola da professora Leoneide Damasceno, né, que é, se eu não me engano, o nome é Arte em Movimento. Né? E aí a gente está há 18 anos, vai fazer 19 esse ano, como segunda escola de dança, né, e formamos vários outros alunos que abriram as suas próprias escolas. A Gabi Souza, bacana. Por exemplo, foi nossa aluna, é formada pela Escola de Balé. Ai, que legal! Pela Escola de Balé Raquel Pinheiro e vão abrindo as suas escolas, né? A gente já teve, inclusive, meu TCC, né? Sou formada, nem falei sobre a minha formação aqui, mas eu sou bacharel em dança pela Universidade Federal do Ceará. Bacana. E licenciada em Artes Visuais pela UES. E aí eu falo um pouquinho, né, disso no meu trabalho, que é sobre essa relação da escola de balé com a cidade. Né? Eu falo sobre uma educação do olhar, sobre uma educação estética do olhar, porque a gente precisa nos educar a entender, a saber que nós estamos inseridos num meio e esse meio ele é perpassado por arte sempre, né? E a cidade, ela não, contrário disso, ela tem essa interação, né, direta. E como é essa interação, Thaís? Eu acho que a cidade, ela desde sempre assim, eu tinha 3 anos de idade quando eu já começava a ser artista nos palcos maracanães, com um dos primeiros projetos, né, que a gente teve aqui no Maracanã, que se chamava Arte em Movimento, né, que era palcos ao redor da cidade. E eu acho que a cidade, ela sempre teve esse movimento e a gente sempre exportou grandes artistas aqui. A gente tem o Balé Raquel Pinheiro, que a gente já teve, a gente já
foi premiado em vários palcos, né, do Brasil. Fomos, ano passado, com o apoio da prefeitura, para o IAGP, que é um dos festivais de dança mais renomados do mundo, que é o You Grand Prix America Ballet, que acontece, afinal, inclusive acontece nos Estados Unidos, e a gente foi convidado para ir. Tivemos o apoio, assim, que sem o apoio da prefeitura não teria sido possível. Fomos com 2 alunos, foi muito bom. A gente teve o Grupo Garajal, que tem o Grupo Garajal, né? Sim. Mas o Grupo Garajal, quando eu digo que teve, é porque, para mim, foi a primeira referência de artistas de sucesso. E o Maninho, ele respirava isso, né? Então, e a cidade, ela né, tem essa história. Exatamente. Ao longo desses 40 anos, que a gente vai já chegar lá, né, nesse espetáculo que a gente está em montagem. A importância dessa cidade, que ela, apesar de ter sido uma cidade dormitório, ela tinha esse movimento artístico, né? Esse intercâmbio artístico. Eu acho que quando a gente pensa nesses 40 anos, né, a gente não tem como não pensar que essa cidade ela foi permeada também por arte, ela também tem essa história muito ligada da arte, né, na cidade. A gente estava falando em relação a essa questão da arte e Maracanã, e vocês estão agora executando um projeto para comemorar esses 40 anos do município e ligar essas histórias, não é? Pois é, minha mãe, ela está aqui, né? Eu acho que estou aqui falando, mas a ideia original dela, a professora Raquel Pinheiro, ela está aqui desde os primeiros anos do município. Ela mora aqui há praticamente 40 anos, 38 anos, eu acho. E ela viu, né, essa construção da cidade. E desenvolvimento também ao longo desses 40 anos. Né? E aí esse ano a gente vai comemorar junto, né, com a cidade desses 40 anos. E a gente vai fazer um espetáculo em homenagem a esses 40 anos. Vamos pegar a história dos povos originários, né, do povo pitaguari, dos nossos recursos naturais, da estrada, do trem, da linha férrea, dos operários. E aí a gente vai estar montando um balé, junto com o balé do teatro, porque o teatro, como ele só tem 5 turmas de dança, não seria possível, né, para montar isso só com as turmas do teatro. Então a gente vai fazer essa colaboração com o Estúdio de Dança Raquel Pinheiro, e a gente vai estar montando, né, esse espetáculo em homenagem aos 40 anos da história. E vai ser muito bom, assim. A gente vai vir umas maracanãs aí, umas bailarinas maracanãs, pássaros, vai ter aí as águas da lagoa sendo dançadas, os povos originários. Estamos aí vendo a possibilidade da banda municipal também. A gente quer muito dançar o trenzinho caipira em homenagem a essa linha férrea que carregou tanta gente por muito tempo, que foi um dos principais transportes, né, da população maracanauense para trabalho. E aí a gente vai dançar o trenzinho caipira, e estamos vendo a possibilidade da banda municipal também estar nesse espetáculo. Participar, né? E vocês têm data já para lançamento? Pois é. Como é que estão os preparativos? Nós estamos em processo, né, de criação, mas a gente acredita que provavelmente em julho, né? Porque a gente sabe que até o mês de junho, a gente só respira o nosso grande evento, as meninas dos olhos, né, que é o São João de Maracanã. Então a gente preferiu deixar para julho essa estreia. E aí a data ainda a gente está alinhando, né, junto ao teatro. Mas quando a gente tiver já uma data, nós já estamos em processo de criação, né, do espetáculo, mas a data ainda definida da estreia a gente não tem. Uma coisa que me deu curiosidade, como é esse processo de criação? O que vocês sentam e montam e pensam junto, montam um roteiro? A gente faz, é como se a gente fizesse
a gente faz uma história, uma narrativa dançada, né? A dança é aquilo que a gente não precisa dizer, né? São os movimentos que falam pela gente. Então, a gente meio que monta um roteiro, né? Uma proposta... Entra uma dançarina, entra uma bailarina com geralmente quem aí monta esse... geralmente quem faz isso sou eu, né? Assim, a gente chama de dramaturgia da dança, né? Que a gente vai entender o que a gente quer falar, o que a gente quer dizer com isso, né? Eu pensei essa história do Maracanaú pensando nos povos originários, que foi quem chegou aqui primeiro, né? A gente não tem como falar da história de Maracanaú sem falar do povo pitaguari. Exatamente. Então, eu acho que essa narrativa da história de Maracanaú começa, primeiramente, com esses povos originários. Então, a gente vai começar com esse povo pitaguari e depois a gente vai fazer essa construção com os nossos recursos naturais, né? Que é o que é predominante, que a gente entende que é importante, que são de arte também. Que são as nossas beleza. Que são as nossas lagoas, né, que conversa muito com esse turismo que a gente pretende aqui na cidade, que eu acho que é uma coisa que ainda vai render muito assunto para a cidade, porque eu acho que quando a gente entender que essas nossas lagoas, elas têm um potencial turístico importante, né, e que a gente mesmo, maracanauense, entender isso, que eu adoro a lagoa. Eu adoro essa lagoa aqui. Sempre que eu posso, eu venho caminhando, porque eu acho incrível. Acho que um dia ainda vai acontecer essa urbanização e a gente vai ocupar esse espaço. E eu, como força criadora, eu quero colocar isso no meu espetáculo. Né? De ter dessas maracanãs, né? Onde é que estão voando essas maracanãs que dá nome, né, à cidade? E aí a gente vai ilustrar isso de maneira às águas de Maracanã, com as lagoas, que fica muito bonito pensando nisso, nos bailarinos assim, que vão ter essa movimentação com essa água. E penso em colocar, a gente fazer essa construção até chegar nessa parte, que é essa parte de urbanização, né? Essa parte de quando a indústria chega, de que a cidade começa a se movimentar de maneira mais frenética. Então, o espetáculo ele vai ter essa construção, né, dos primórdios até chegar a essa urbanização com a vinda do trem, a vinda dos operários, né, a vida dessa vida ativa da cidade até chegar no que a gente tem hoje, que a gente não precisa mais, né? A gente pensa em Maracanã, a gente pensava nos seus primórdios, era como uma cidade que as pessoas só vinham dormir. Hoje em dia, a gente não precisa sair daqui para fazer nada. Né? E eu acho que é muito importante reforçar isso assim, no espetáculo. De maneira poética mesmo, a gente ver essa história sendo contada. Bacana. Thaís, como são, você falou aí em relação a essa apresentação específica, mas como é que são essas apresentações no teatro? É um espaço, vocês têm uma programação em final de semana, que as pessoas possam conhecer e possam beber dessa cultura? Como é que é? Assim, o calendário da dança, especificamente no Maracanã, ela acontece em 2 períodos, né? Com o mês de julho, que as escolas fazem os festivais de férias, os festivais de danças de férias. E em dezembro, que é um calendário bem mais ativo, porque as escolas de dança fazem os festivais de final de ano. Porque nesse momento vocês estão preparando esses alunos para essas apresentações nesses porque períodos, existe um cronograma, né, de ensino, e aí durante o ano a gente não tem muita... Ainda não temos, porque eu acredito que a cidade... inclusive, nem sei se eu poderia estar dando essa informação, mas vou dar. A Enel, né, em parceria com Dória, vai ter uma programação de formação de plateia, né, que inclusive vocês podem depois, assim, eu não sei como é que está a programação ainda, mas a gente vai estar participando. Vai acontecer às quintas-feiras. Não posso divulgar ainda as datas. Eu não posso ainda divulgar as datas, mas a gente vai ter essa formação de plateia, né, que vai acontecer, que vão ser com várias escolas, vários grupos de Maracanaú,
mas ainda não temos esse calendário fixo, né, no Dória, de programação de todo final de semana, mas eu acredito que Daniel Cidrim, se me assistir, que é meu amigo, nós estamos caminhando para isso, né, de ter uma programação fixa, né, de formação de plateia, porque eu acho que a cidade ela precisa disso, né, de ter essa programação gratuita. Mas as escolas de dança, que é isso que tu está me perguntando, elas funcionam em 2 calendários, que é esse do mês de julho, que a gente quer estrear, né, esses 40 anos, e no mês de dezembro, que é um calendário super extenso. Começa assim no começo de novembro e vai até o finalzinho de dezembro com espetáculos de dança todos os finais de semana, que movimenta tanto culturalmente a cidade como economicamente, né? Porque movimenta costureira, movimenta maquiador, figurinista, iluminador. Então, realmente é um grande movimento na cidade que acontece nos meses de novembro e dezembro. E até impulsionar a economia também, né? Muito, né? Porque é isso que eu te falei, né? Que a gente vai ter aí engajamento das costureiras, dos outros setores que vão movimentar para que os espetáculos aconteçam. Né? E aí, formação de plateia, é teatro lotado o final de semana inteiro. Na escola, a gente sempre faz 2 dias, na escola de balé, mas no teatro, né? Nos cursos de formação de teatro, a gente teve ano passado os recitais, que foi, assim, de um sucesso extraordinário, porque para o primeiro ano, né, de funcionamento dos cursos, foi uma grande surpresa a gente ter alunos mostrando o que aprenderam durante o ano, assim, de maneira exemplar. E essa formação de plateia que eu estou te falando, porque a gente sabe que não é um hábito da gente brasileiro, por exemplo, a gente ir num teatro numa quarta-feira. Exatamente. Né? A gente pensa essa nossa vida cultural de entretenimento, então, que a arte ela ainda está ligado ao entretenimento e não à necessidade que a gente tem de arte. A gente ainda liga isso como final de semana, né? Então, a nossa surpresa para professores, para o secretário, para os gestores, né, do teatro foi ter essa formação de plateia. As pessoas vindo ao teatro na semana para assistir o recital dos cursos, assim. E que foi incrível, né? E que a gente precisa, que eu acho interessantíssimo, né? Pensar que a gente está avançando nisso, né? Das pessoas irem ao teatro, de criarem esse hábito de estar no teatro, de ter essa programação, e é muito interessante. Eu, como pesquisadora, então, eu fico... maravilhada, né? Demais, assim, é incrível, né? A gente pensar na história e pensar nessa mudança comportamental da cidade, né? É incrível. Thaís, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e, mais uma vez, as portas estão abertas aí para retomar e falar mais um pouco aí sobre a apresentação, que daqui a pouquinho já vai estar totalmente construída. A gente vai até vocês pegar essas imagens, né, ver como é que está sendo esse trabalho. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, já aproveito aqui, né, para divulgar novamente os cursos do teatro, dizer que venham ao teatro. Vocês precisam vir ao teatro, assim. A cidade, ela tá aí cheia de artistas incríveis que estão aí sempre colocando seus trabalhos em pauta e a gente precisa de público, né? Porque a gente sabe que nós, artistas, só somos artistas porque temos um público para nos assistir, nos aplaudir. Eu agradeço demais, Jordana, o convite. Obrigada. Fique sabendo, volta daqui a pouquinho.